João Pedro foi oficialmente anunciado pelo Brighton, time da Premier League, e o Fluminense vai ganhar alguns trocados com essa negociação. Cria de Xerém, João Pedro, foi anunciado nesta quarta-feira, né? No caso, eu estou gravando esse vídeo na quinta, foi anunciado ontem, na quarta-feira, como novo reforço do Brighton da Inglaterra. O time da Premier League aí, sensação, né? Vem jogando muito bem, o time acho que se classificou até para a Europa League, se eu não me engano. E como o Fluminense é o clube formador do atleta, né? Ele formou o jogador entre os 12 e 18 anos de idade, o Fluminense tem direito a 2,5%, né? 2,5% dos 34 milhões de euros que foi a venda dele do Watford, que ele estava no Watford, para o Brighton, né? Então, desses 34 milhões, o Fluminense tem direito aí a 2,5% através do mecanismo de solidariedade da FIFA, como clube formador, né? E isso vai render cerca aí de 850 mil euros. Poderia ser um pouquinho mais, né? Aproximadamente 4,4 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o Fluminense tem direito a 5% da mais-valia, que é a diferença, né, entre o valor da venda do Fluminense para o Watford, que foi 11 milhões e meio de euros em 2018, para os 34 milhões da venda atual do Watford para o Brighton. Ou seja, a porcentagem é calculada em cima de 22 milhões de euros e dá cerca de 1 milhão, cerca de 1 milhão de euros, né? Equivalente a 6 milhões de reais. Ao todo, o Fluminense vai lucrar aí um pouco mais de 10 milhões de reais. Então, a gente vai ganhar aí um dinheiro considerado alto, né? Um bom dinheiro aí nesse momento que a gente está precisando, que é um momento que vai abrir a janela, então a gente precisa ter um dinheirinho para contratar alguns jogadores bons, né? E é um bom dinheiro, né? A gente só tem que saber como que a diretoria vai usar esse dinheiro, né? Será que eles vão usar da maneira correta? Vai contratar um jogador bom? Vai investir em alguma coisa boa? Então, só resta saber isso. Mas é um dinheiro aí que vai ajudar muito o Fluminense nesse momento. O Fluminense acertou a contratação do Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que estava vindo do Grêmio, estava no Grêmio, agora vai vir para o Fluminense oficialmente já, tudo certo. O Fluminense acertou tanto com o jogador, tanto com o Grêmio. Então, tudo certo aí, o lateral esquerdo é esperado na próxima semana para assinar o contrato, fazer os exames médicos e fechar, né, a negociação. Ele será emprestado pelo Grêmio, né? O Grêmio vai emprestar ele ao Fluminense até o final do ano e eles vão dividir o salário do jogador, vai ser meio a meio, né, até o final desse ano, 2023. Após o final desse ano, né, 2024, o Fluminense vai assinar um contrato com ele por mais uma temporada. Então ele vai encerrar o contrato dele com o Grêmio até o final desse ano, que é o tempo que ele vai ficar emprestado ao Fluminense. E a partir do ano que vem ele vai assinar um contrato em definitivo com o Fluminense por mais um ano, entendeu? Então, depois desse tempo, né, 2024, ele vai ter que reduzir o salário, né, já que o Fluminense não tem como pagar o salário alto dele, que é aí na casa dos 500 mil, por aí, 450, 500 mil reais. Então, é um salário alto, considerado alto, então é capaz do Fluminense aí reduzir o salário dele pela metade ou até mais que a metade, né? Então, até dezembro as equipes vão dividir o salário e a partir do ano que vem ele vai assinar aí com o Fluminense. Eu ouvi muitas pessoas falando mal dele, né? Mas sinceramente eu prefiro esperar o jogador vir, esperar o jogador jogar com a camisa do Fluminense, aí entrar em campo e a gente saber como que ele joga, como que ele atua em campo, né? Como que ele se comporta, porque eu prefiro esperar, porque muita gente falou mal dele, né? Vi muita gente falando mal, mas não dá pra gente ter certeza, porque pode acontecer dele vir pro Fluminense e destruir, fazer o melhor ano da carreira dele, entendeu? Jogar como nunca jogou. Pode ser, entendeu? O Caio Paulista, por exemplo, não estava jogando bem no Fluminense, não conseguiu ter aquela firmeza no Fluminense, se firmar, se jogar bem em todo jogo e tudo mais. Agora no São Paulo tá jogando muito, entendeu? E ele chegou no São Paulo com status de bagre, com status de jogador ruim e tudo mais. Então, e agora tá destruindo. O Michel Araújo é a mesma coisa.
Então, claro que tem diferença de idade, né? Mas eu acho que é melhor a gente esperar para ver o que vai acontecer, para ver como que ele vai se comportar e a gente dar a nossa opinião, criticar, se for para criticar, né? E tudo mais. E é isso, entendeu? E ele chega aí para substituir o lateral esquerdo Jorge, né? Que tá aí um bom tempo sem jogar, tá lesionado. E falando em Jorge, ontem tivemos alguns protestos dos torcedores do Fluminense lá no CT, né, do Fluminense lá na Barra. E foram cerca aí de 40 tricolores. Eles estavam com alguns cartazes dizendo Clínica Doutor Diniz, Guga, Thiago Santos, Alexandre Jesus, perguntando, né, Jorge, perguntando por que contratar esses caras, né, nesse sentido, né, que estavam querendo dizer. Tipo, para que contratar esses caras? Para que contratar só jogador ruim, né? Mas eu confesso que não entendi o porquê do Guga estar nesse protesto, nesse cartaz. Eu acho que ele é um jogador bom, é um jogador novo aí, que vem ajudando o time. Mesmo, claro, tem jogos que ele joga mal mesmo, é normal. Vamos ser sinceros, mas eu acho que ele vem se destacando muito, ele vem jogando na posição errada dele, que é a lateral esquerda. Então acho que ele merece aí um ponto positivo, né? Vamos ser sinceros. E também teve outros cartazes, como Time Frouxo e Libertadores é Obrigação. Além disso, alguns jogadores pararam para falar com os torcedores, né? Eles estavam no carro, aí saiu do carro. Pelo que eu vi, foram só 2. Não sei se tiveram mais, porque pela notícia que saiu, foram só o Felipe Melo e o John Kennedy. O Felipe Melo ele saiu do carro, conversou com os torcedores, bateu um papo. Os torcedores cobrando o jogador, né? Mas falando também um pouco do Jorge. E o John Kennedy também estava dentro do carro, parou o carro ali, conversou com alguns torcedores e até ouviu alguns conselhos. Os torcedores do Fluminense deram alguns conselhos ali para ele, na forma que ele joga dentro de campo, né? E foi até engraçado um pouco esse momento. Não entende, porque o Diniz não te dá mais oportunidade no time. Tem que jogar junto com o Cano, cara. Agora, tipo assim, você... Tem que jogar junto com o Cano, pô. Entendeu? Sai um pouco mais da área. Jorge, mano, embalada pra mim mesmo. Filha da puta, mano. Pegar um jogador meia boca de uma posição pra botar na outra não vai dar certo. Outro jogador que também foi parado foi o lateral esquerdo, o Jorge, que vem lesionado aí, desde o começo do ano, tem meses aí que ele tá parado. E muitos torcedores criticaram ele lá nesse momento que pararam o carro dele, porque foi circulado nas redes sociais um áudio de um torcedor que tem um amigo dele que estava na balada, que viu o Jorge na balada, numa festa aí, até com o Gilberto, que tá no Benfica agora, que jogou no Fluminense, não sei se você lembra, lateral direito. E no áudio ele fala que o Jorge falou pro amigo dele que ele xingou o Fluminense, falou que o Fluminense não paga o salário dele, quem paga o salário dele é o Palmeiras, alguma coisa assim. Eu vou deixar o áudio aí para vocês, o vídeo do áudio, mas não tem como a gente ter certeza absoluta que isso aconteceu, né? Porque é um disse-me-disse. Mas, de certa forma, se comprova que ele estava lá nessa balada, nessa festa, né? Tem fotos aí dele lá, então acaba comprovando que ele realmente estava lá, mas não tem como a gente dizer ter uma certeza absoluta de que ele falou isso, né? Não tem como a gente saber disso, né? Não tem um áudio do Jorge falando, olha, o Fluminense não pagou meu salário, não sei o quê, não tem um áudio dele falando, né? Pra gente ter uma certeza, mas pode ser que aconteça, né? Pode ser que tenha acontecido, quer dizer, mas pelas fotos que circulam nas redes sociais aí, ele realmente estava lá. Vou deixar o vídeo aí para vocês darem uma olhada, beleza? Tava no bar do Zeca Pagodinho ontem, com o Negueba e com o Gilberto, lateral direito do Benfica. Aí esse meu amigo aí, Juliano, que é lá do sul de Porto Alegre, doente, colorado, torcida organizada, falou pra ele, pô, meu irmão, tu não tem grilão? Que ele mandou a foto, falei que a pessoal da Yang ia lá pra tirar a foto dele. Sabe o que ele respondeu pro Juliano, irmão? Que se foda o Fluminense, ele não paga meu salário, quem paga meu salário é o Palmeiras, eu quero que ele se foda. Tomando bucanas, cheio de cachaça, até 2 horas da manhã naquela porra lá, esse filho da puta. Joga no grupo geral aí pra foder esse filho da puta.
Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha o sininho, compartilha o vídeo, ativa o sininho, no caso. Assim que você se inscrever, ativa o sininho para você receber as notificações, né, nos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, ou o que você achou dessa história aí envolvendo o Jorge. Vai ser muito complicado agora, né, a situação dele com a torcida, né? Vai ser bem difícil ele voltar aí a fazer as pazes com a torcida, né, digamos assim. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessa história aí. Deixa o like, se inscreve e valeu. Saudações tricolores e a nós, tamo junto. Valeu!